f de x y es igual a y e a y cuadrado más y cuadrado. Puede ser que será. Bueno, no debería ser trivial que da C. Coseno de seno de e a y cuadrado. Y e a y cuadrado más y cuadrado más coseno de seno de e a y cuadrado. Super chico, no. Y, ajá, y el último es coseno de seno de e a z cuadrado. ¡Por definición! No, mentira. No, mentira, ese está sacando. Estamos, rotacional de F, ¿cuánto es? Rotacional de F, ¿cuánto da? ¿No calcularon la rotacional de F? ¿Cuánto es la rotacional de F? ¿Hay alguien que está ahí escribiendo? No es fácil escribir. 0, 0 is 0, 0 e a y cuadrado más y cuadrado y cuadrado menos y cuadrado. Eso. Tá, y después jugaron con la definición. ¿Y que no depende de C eso ahí? No, depende de C. No, está, rotacional de F hizo. Ah, porque son menos coseno y C. Sí, está. Da para hacer de esa forma, con definición. Con definición da para hacer. No, espera ahí. Y después, ahí jogan dentro todo eso. Aquí trocan x por coseno cubo de u más coseno de u por coseno de b e y igual a coseno cubo de u más coseno de b pero
Voltou? Bem, então aí jogaram aqui dentro isso que está aqui e calcularam essa integral. Foi isso que fizeram? Mas não, mas peraí, fizeram isso? Que integral? Não, mas tem que... Mas depois... Não sei. Mas... E después calcularon, mas está eso rotacional de F, ¿no? Entonces después, ¿qué hicieron? Queda integral en S de rotacional YF de S es igual a integral no cuadrado no región de 0, 0 y aquí que fija E a coseno cubo de U más coseno de U al cuadrado por eso que está aquí, coseno cubo de U menos más coseno de U por... me cansé de pasar cuentas yo. Esto al cuadrado, coseno cuadrado de B menos seno cuadrado de B. Y todo ese vector tiene que multiplicar por o producto vectorial entre phi U y phi B. Sí, esto es fácil por la definición. Disculpa, Dea. O sea, ustedes gustan de hacer cuentas, Tiene una forma muy fácil. No, me aprueba no. Ustedes hacen esto así, me aprueba y van a llegar a cero. No van a conseguir fácil. Me aprueba por la definición. No van a conseguir. Teorema de divergencia. La forma más fácil es utilizando teorema de divergencia. ¿Cómo? No, ¿cómo es la superficie? Teorema de divergente, ¿no? Divergencia. Entonces, la superficie S es phi de V, ¿cómo es? Coseno cubo de U más B más coseno de U. Esto aquí y después que seno cubo de U más seno de U. ¿Trabó? ¿Voltó? ¿Voltó? Isso. Então, como é a superfície? Primeiro que vocês sempre têm que fazer é a superfície.
Que acho que é isso aqui, né? Ah, isso aqui. A superfície é... Não importa. Isso é a superfície, sim? Então, o que fazemos é, vamos fechar, a superfície é aberta, então o teorema não podemos aplicar o teorema do divergente. Porém, podemos fechar adicionando o disco no plano x igual a 0. ¿Sí? Acabou de novo? Sim, então a superfície é essa z igual a 0. ¿Sí? Então, essa superfície adicionamos o disco, ¿sí? Então, vamos a chamar, a superfície é S. Então, vamos a chamar S2 o disco no plano z igual a 0. ¿Sí? Então, S união S2 é o bordo de uma região no espaço. Uma região E no espaço. Sim, então, voltou, está fixo, está estável? Não, ainda não. Deu para entender isso que estou escrevendo aqui? Sim. Então, essa é a nossa superfície, queremos calcular a integral nessa superfície. E queremos aplicar o teorema do divergente. Porém, a superfície não é fechada, ¿sí? Então não podemos aplicar. E para isso o que fazemos é fechar a superfície. É o mesmo que fazíamos com Green, ¿sí? Green é para curvas fechadas, porém se a curva não era fechada, o que fazíamos era adicionar um segmento da recta para fechar a curva e aplicar Green. Aqui é o mesmo. Só que estamos adicionando uma superfície, ¿sí? Então, bom, então a integral dupla em S união S2 do rotacional de F ponto ds, ¿sí? ¿Cuánto es? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 0? Isso. Pode ser. Pelo teorema, então, isso por teorema do porém, divergente rotacional de qualquer campo sempre é 0. Então, essa integral aqui é 0. ¿Sí? Agora, está travando.
Então, quiero que decrece. Então, ¿cómo planteamos esa integral aquí? Y aquí vamos a colocar menos a integral en superficie, en S2, do rotacional de F, de S. ¿Sí? ¿Por qué más o menos? Estoy escribiendo más o menos aquí. No, claro, la idea no. Si você aplica Stokes, no dá, não sei como você vai fazer. Sim, tem cosseno de seno de AX. Fica enorme a conta, ou seja, não adianta. Sí, esas cosas aquí, coseno de seno de A y no son para ser integradas. Depende de la parametrización. Ajá. Bien. ¿En qué estamos? Porque depende de la parametrización. Ajá, depende de orientación, ¿sí? Entonces, sabemos, ¿sí? No sé si ustedes vieron, no hice un video de cómo calcular la orientación de esa parametrización y en particular apunta para adentro. Aquí está apuntando para adentro a orientación inducida por la parametrización. Por tanto, y a orientación positiva da orientación positiva da superficie esa como parte do bordo da região E para fora, ¿sí? Então aqui é menos ese menos é porque a orientação inducida por phi en S é a orientação negativa de S como bordo Y. ¿Sí? Y aquí, bueno, ese otro menos aquí, yo quiero muy simples e decir que S2 más simples, más simples de orientar para cima, que é a orientação negativa de S2 como bordo Y. No, es negativa porque
puede ser que de 0, ahora vamos a ver. E negativa, S menos, orientación inducida por phi en S está apuntando para adentro, ¿sí? No es que apunte para negativo o sello, no, tem puntos que apuntan positivo y tem puntos que apuntan negativo, no sellos. O que importa es que apunta para adentro apunta para adentro, ¿sí? Y orientación positiva como bordo es orientación que apunta para afuera. ¿Qué sinal? Sí, tem que olhar o sinal, mas você tem que olhar o sinal onde está o ponto, sim? Aqui temos uma igualdade. Sim, tem... isto... melhor. Não, vou escrever assim. Vou apagar isso aqui. Vou escrever no bordo de... Então, o bordo de é S união S2. Ubicando dessa forma? ¿Qué cosa? Sí, claro. Pueden escribir un poco menos, que estoy escribiendo aquí mucho, por una cuestión pedagógica, ¿no? Ustedes pueden escribir menos, está, superficie no es fechada, no es aberta, vamos a fechar, perdón. Sí, como siempre. Si hacen flecha y escriben o sinal y explican por qué o sinal, mejor. Por qué o sinal correcto o incorrecto, o tienen que trocar sinal, mejor. ¿Sí? Então, a integral dupla en S do rotacional de F de S é igual a integral en S 2 do rotacional de F menos S2 do rotacional de F de S. ¿Sí? ¿Y cómo fica integral en S2? Então, a integral en S2 do rotacional de F de S, ¿sí? Entonces, ¿cómo parametrizamos? Phi2 de V, ¿cómo fica? Sí, depende de cómo se parametriza. Pero digo que es más simple parametrizar con orientación para cima. Mas si você quer trocar a orientação da parametrização, tudo bem. Então, quero uma parametrização da superfície S2, que é o disco, com orientação positiva, para cima. Tudo certo. Sim, então, Φ2UV é UV0, tá bom? E D, isso, é tal que U cuadrado más F cuadrado es menor o igual que 1 o 2. ¿No es 2? Ese disco es o disco 2. No, coseno de U, seno de B, 0 no. Porque
Por quê não? Porque o que você está querendo parametrizar não tem por que a região D de integração ser um quadrado. Sim? O que eu estou fazendo essencialmente é enviando o disco u quadrado mais b quadrado menor ou igual que 2, eso no plano en la G2 a UV0, ¿sí? O UV a UV0 en R3. Cilíndricas. ¿Por qué no utilicé coordenadas cilíndricas? Onde coordenadas cilíndricas. Yo como sé, Marcelo está se adiantando, mas tem algo que está errado aí. Coordenadas cilíndricas é para o espaço. Eu estou no plano. Estoy calculando integral dupla. ¿Sí? Esto va a ser una integral dupla. Polares. Isso. Ajá. Eu falo que é um disco em D. ¿Sí? A parametrização, a fórmula da parametrização é independente da região D, de alguma forma. ¿Sí? Eu quero esse disco, o disco que está aqui, no plano Z igual a 0. Então, eu posso ver, se vocês querem, como gráfico a função constante nula. ¿Sí? Que é isso que fizemos aqui. Consideramos U, V e 0. E agora restringimos a parametrização ao conjunto D, que é o disco. U quadrado más B quadrado menor o igual que 2. Menor o igual que 4. 2 ao quadrado. Coordenadas polares é só na hora de calcular a integral, mas já vamos a chegar aí. Então, isso fica a integral em S2. Agora o rotacional de F, que já tínhamos calculado, que ficou 0, 0, 0, 0, é a x quadrado mais y quadrado por x quadrado menos y quadrado, producto interno, sim, pode, o que você está dizendo está certo. Você pode fazer isso. Eu estou separando em dois passos, mas sim. Eu vou terminar fazendo o que você está fazendo, porém em 2 passos. Tem como deduzir antes usando a F? ¿Por qué a F? Não poderia ser. Tá. Então, a Isabela respondi, sim? Então, vou fazer em 2 passos o que você está dizendo.
Mas ahí está asumindo a superfície de um círculo, né? Isso pode? Sim, por que não vou poder? Não é que... Não, desculpa, não é que estou assumindo. Eu já tinha provado que isso é um círculo na aula da segunda, sim? Mas você tem que provar que isso é um círculo. Tem como decir, antes usando f, você 0 temos z e veo que vai dando plano de círculo. F não, a função vetorial parametrizada. O rotacional de f. No estoy entendiendo. ¿Qué función vectorial parametrizada? Phi. ¿Cómo a phi? Phi igual a c. ¿Y cómo usar antes, deducir antes usando a phi? No estoy entendiendo. Você tem... Eu fiz na aula? O que eu fiz na aula? No, sí, hizo. Ajá. No, espera. Vamos por partes. Para determinar qué es un círculo, ¿sí? Que a região é esse disco, é como eu fiz para provar que o bordo dessa superfície é a curva. Ajá. Mas é isso que você... Mas o que quero fazer com isso? Tem como deduzir antes usando a phi. Ah, mas você está perguntando... Você está respondendo a pergunta de Richie? Ou você está fazendo outra pergunta? Tá. Ah, tá. Entendi. Achei que você estava fazendo outra pergunta. Tá, ótimo. Bem, voltemos. Então, ¿qué estamos? Ajá, calcular esa integral. Y aquí tenemos que colocar bueno, no, esperen. Integral de superficie de isso, ¿sí? De eso. Bem, agora o disco o podemos pensar como, bom, mais simples. Isso, então a superfície S2, que es ese disco, que está parametrizada por eso aquí, es o gráfico de una superficie, es o gráfico de una función, ¿sí? Entonces no tenemos una fórmula. Eso es integral dupla en D de P bola phi 2 menos P bola phi 2 menos Q bola phi 2 menos, más R bola phi 2 de A. ¿Sí? No precisa calcular todo eso. Bom, sí, si vocês querem podem fazer, mas como eu... Isto é o gráfico a função nula, ¿sí? Então é bem mais simples isso aqui. Já temos a fórmula. ¿Sí? Não precisamos calcular phi de U por phi de B. Vai ser isso aí. O phi de U por phi de B vai ser menos 1, menos 1 y 1. Sí.
Bem, então, observem que esse 0 é P, esse 0 é Q. Sim? Então, isso aqui é integral dupla na região D, é a u quadrado mais b quadrado por u quadrado menos b quadrado de A. ¿Sí? Ahora sí aplicamos coordenadas polares para calcular esa integral dupla. Eso es integral entre 0 y 2 y 2pi, la integral entre 0 y 2, ¿sí? Porque d o disco de rayo 2 de a r cuadrado por r cuadrado por coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta por f, ¿ya? Seno cuadrado, ¿sí? Muy más simple de resolver eso ahí. Esse último vetor é então, se vocês querem, não querem utilizar a fórmula, querem fazer a conta, então vou chamar phi2u em UV é o vector 1, 0, 0. Como é? Estou fazendo errado aqui? Ah, claro, sí, no, está errado eso aquí. Porque aquí tengo que multiplicar por... disculpa, está errado. Aquí tenemos que multiplicar então isso é y de v é igual a função nula, ¿sí? Então isso é de y de u e aqui é de y de v, ¿sí? Então isso é 0 e isso é 0 também, e isso aqui também é 0. Sí, hay muchas razones para hacer eso. Ajá, está 8.